A compensação de perdas é outro assunto que gera dúvidas quando se trata de imposto de renda. Alex, eu tenho aqui uma dúvida do leitor Wellington. Ele fala assim: as perdas acumuladas no mercado de ações em 2009 podem ser usadas para compensar o imposto sobre o lucro no mercado de ações em 2012? Podem. Muito importante a pergunta do Wellington. É comum, principalmente com a crise que nós tivemos em 2008, muitas pessoas saíram do mercado com prejuízo e agora elas começaram a retornar para o mercado. Esses prejuízos que você teve em 2009, eles podem ser compensados, eles não têm uma data para vencer, não existe nenhum lugar na legislação que determina isso. Só que um detalhe importante para você conseguir aproveitar esse valor agora em 2012 ou 2011, você ter aproveitado, é que esse valor estivesse aparecido nas declarações de 2010, 2011 com um prejuízo inicial. Então, embora você não tenha operações no mercado durante um ano, se você tiver um prejuízo, você tem que informar lá no mês de janeiro um prejuízo inicial e esse prejuízo vai encerrar o ano também. Então, você sempre tem que fazer a manutenção nessa informação, na sua declaração, porque se você não informar, no momento que você voltar a operar no mercado, você vai informar que você tinha um prejuízo acumulado. Você na Receita Federal vai ver que no ano anterior você finalizou dezembro sem nenhuma informação de prejuízo. Como é que você tem prejuízo agora? Então, vai cair numa malha fina. Então, embora você tenha o prejuízo, né? Então é importante que você faça a manutenção desse valor e ele pode sim ser aproveitado e não tem uma data de validade. Certo. Eu tenho uma dúvida aqui do leitor Eduardo, mais ou menos a mesma coisa. Ele fala assim que no ano passado, em algumas vezes, ele vendeu ações acima de 20 mil, porém, em quase todos com prejuízo. A pergunta é como compensar este prejuízo? E aí, mais uma vez, se a compensação tem um prazo ou se o prejuízo de 2011 pode ser compensado só em 2011? A compensação do prejuízo não tem um prazo de validade, como nós já falamos, né? Não vence, mas é importante que ela seja declarada se você parar um determinado período de operar no mercado. E os prejuízos devem todos eles devem ser informados, vendendo abaixo ou acima de 20 mil reais, lá no campo da aba de renda variável. Eles têm que ser informados lá, independente do volume que você operacionalizou no mês. O volume que você operou não interessa, você tem que informar lá o prejuízo para ele ser compensado futuramente. Certo, tem uma dúvida aqui também do leitor Michel. Na verdade, ele mandou 3 perguntas. O quadro de renda variável deve ser preenchido somente para os meses em que se apuram vendas acima de 20 mil reais? Não, ele deve ser preenchido sempre. Em regra geral, todos os meses devem ser preenchidos, independente do volume que você operou. Apenas você não preenche a aba renda variável quando você teve um lucro isento. Porque se você colocar esse valor, esse lucro isento que você teve na aba de renda variável, ele vai tributar. Você pode notar que ele vai gerar um valor a pagar lá embaixo. Então você tem que jogar esse valor isento na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, campo outros, e os resultados, quando forem negativos, independente do valor, ele deve ser preenchido na aba de renda variável. Tá, então você já respondeu a segunda pergunta dele também, que ele perguntou quando ele teve prejuízo, se também tem que declarar, tem que preencher. Então tem. A terceira pergunta, além de lançar os valores citados no quadro de renda variável, ele deve fazê-lo também no quadro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva? Não, não. Os únicos quadros que se envolvem em renda variável é justamente o quadro renda variável, que pode ter a separação entre operações comuns e day trades e fundos de investimento imobiliário. E outro campo que você pode preencher é o campo isentos, né? Em outros, quando você tem um rendimento abaixo. Outros tipos de campos, como a tributação definitiva, ele pediu, né? É só quando você tem o juros sobre capital próprio, onde já vem o imposto retido. Então, são nesses casos que você tem que fazer o preenchimento. Certo. Eu tenho aqui uma última pergunta que apareceu várias vezes mesmo no nosso espaço, no nosso e-mail, que a pessoa perguntou assim, se posso compensar prejuízos de um tipo de mercado com outro. Por exemplo, mini índice com opções. Ele pode fazer a compensação de opções com o mercado à vista, com o mercado a termo, BMF, desde que elas sejam do mesmo tipo de operações, ou seja, todas elas forem comuns ou todas elas forem day trade. O que não pode acontecer é fazer a compensação de lucros do mercado comum, operações do tipo comum, com operações do tipo day trade. Uma com a outra não é compensável. Então é comum o pessoal ter um prejuízo muito grande em um mercado, ter lucro em outro e ter que fazer o recolhimento de imposto de renda. Infelizmente é inevitável, não tem como a gente fazer nós fazemos a compensação de um tipo de operação com outro. Então é só esse detalhe que a gente tem que cuidar. Mas entre os tipos de operações, os mercados, ele pode compensar sim.